Vamos começar um capítulo novo hoje. Então, o capítulo que a gente vai começar, ele é o capítulo 28, lá do livro do Ciro Zemansky, né? E ele é, como eu falei bastante no outro capítulo, né? Às vezes é até difícil você falar do outro, né? Falar de campo magnético e tal, tudo mais, sem saber como é que a gente gera, como é que a gente cria, né, o campo magnético. Então, eu dei um monte de spoiler lá no outro capítulo, né? Dizendo, né, principalmente, né, citando alguns nomes, contando, né, que correntes elétricas é que geram campo magnético, né? Então, a gente vai tratar disso daqui nesse capítulo, tá? Esse capítulo ele se divide em três partes, tá? Vou numerar aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente vai colocar é a lei de Biot e Savart. Deixa eu puxar aqui. Lei de Biot e Savart. Segunda parte, né? É a lei de Ampère. E a terceira parte a gente vai falar de materiais magnéticos. Se a gente pudesse fazer uma analogia, né? Aqui eu costumo brincar que é a força bruta para determinar o campo magnético, né? O que força bruta o que é? Integrar, tá? A gente, na verdade, vai usar o princípio de superposição e somar. Nada mais é do que fazer uma soma, uma integração. De novo, as integrais são todas muito simples de fazer, tá? Hoje eu vou fazer uma aqui, mas pode até assustar, mas não é. Só preciso do resultado dela, então é importante fazer para ilustrar, tá? Então, Biot e Savart, o paralelo que a gente faz lá com a eletrostática, né? É que é Coulomb. Depois, quando tinha simetrias, né? A distribuição de cargas era uma distribuição simétrica no espaço, a gente descobriu um jeito inteligente de fazer a conta do campo elétrico, que era a lei de Gauss. Então, aqui da mesma maneira, né? Quando a gente tiver simetrias, né? Então a gente vai poder simplificar muito a nossa conta usando a lei de Ampère, né? Então, o paralelo é que a lei de Ampère é o Gauss, é a lei de Gauss do magnetismo, tá? Então, essa é a nossa... Esse é um capítulo um pouquinho mais extenso, mas esse é o nosso roteiro para esse tópico, tá bom? Escutei um barulhinho aqui, deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa. Não tem nada, não. Bom, vamos lá, então. Né? De novo, né, eu vou contar essa história, tá? Então, né, em 1820, um dinamarquês, o Hans Christian Ørsted, ele descobre, tem muita conversa a respeito de como que ele descobriu isso e tal, né? Mas a ideia é que ele estava lá trabalhando com circuitos de corrente contínua, usando as pilhas que o Alessandro Volta inventou, e ali pertinho, né? Não vou desenhar todo o circuito dele, que tinha um fio transportando uma corrente elétrica, né? E aí ele, né, observou que, né, quando não tinha corrente elétrica, a bússola dele apontava numa direção qualquer, né? Corrente, vamos colocar assim. Já a gente vai. Então, quando tem corrente igual a zero, a bússola dele que estava ali perto do fio ali, né? Não estava em qualquer direção, esse era o caso inicial. Depois, quando ele passava a corrente elétrica, aí sim, corrente agora diferente de zero, né? A bússola dele defletia, né? Saía da posição inicial, né? E rodava.
Então, bússola, né? Aqui é uma bússolazinha. De certa maneira, né? Ele observou que, né? Quando ele passava a corrente elétrica, né? Ele conseguia interagir magneticamente com a bússola. A bússola é, né? Um fenômeno intrinsecamente magnético, né? E aí a corrente elétrica, a princípio, não tinha nada a ver. Corrente elétrica é um fenômeno elétrico, né? Você tem uma diferença de potencial elétrico entre os terminais entre os polos, né, de uma pilha, né, ou se preferir dizer uma bateria, né? E as cargas elétricas simplesmente elas caem, né, do polo de maior potencial elétrico para o polo de menor potencial elétrico. Então você tem cargas elétricas em movimento, isso é a nossa corrente, né? E como essas cargas elétricas em movimento, né, poderiam interagir magneticamente com a bússola, tá? Essa foi a descoberta já em 1820, né? Ainda em 1820, tá? Um camarada chamado, tudo aqui vai acontecer em 1820, né? O Arago, não é Arago mesmo, né? Ele, à época já muito famoso, ele vai fazer uma demonstração das descobertas. Ele é francês, ele estava no exterior, houve a, a notícia do que o Worcester tinha descoberto, né? E prepara uma demonstração na academia. Se eu não me engano, a divulgação, né, pública do que o Worcester tinha descoberto foi em julho. Arago volta para a França, né? Em setembro ele faz a demonstração na Academia Francesa de Letras de Ciência. E aí interessante, né? Vamos colocar aqui assim, né? Aqui aparecem os dois primeiros caras, né? O Biot, né? Dois caras, na verdade, o Biot e o Savart, né? O Biot e o Savart, eles vão tentar interpretar o fenômeno como as correntes elétricas, né, magnetizavam de alguma forma, magnetizavam o fio, como a gente, né, como a gente fala, imanta, né, quando a gente pega um ferro, um prego, e aí aproxima ele de um ímã, né, tipo, né, e deixa ele ali um certo tempo, ou não precisa, deixa ele ali grudado, vem com outro prego, você vê que o primeiro prego passa a ter propriedades magnéticas. Então a gente imantou ou magnetizou, né? Então as correntes elétricas que estavam passando por aqui magnetizavam o fio, né, que transportavam as correntes, né, e interagia. Ele, uma vez magnetizado, né, o fio, uma vez magnetizado, interagia com a bússola, né? Mas aí, uma semana depois, né, nesse mês ainda de setembro, né, aparece o nosso personagem principal aqui. Todos eles são muito importantes, claro, né? O Ampère, tá? E o Ampère, ele vai propor uma ideia diferente. Ele vai propor que, na verdade, né, correntes elétricas é que interagiam magneticamente. Como eu falei no tópico anterior, né? Cargas elétricas em movimento, corrente elétrica, geram, né, campo magnético, que interage com outras cargas elétricas também em movimento. O paralelo que a gente fez no outro capítulo foi exatamente esse. Vamos pegar aqui, ó, vou pegar aqui o meu PDF dele, né? Ah, eita, né? Então, magnetismo. Cargas elétricas em movimento, ou seja, a minha corrente, gera um campo magnético, que é um campo vetorial.
O campo magnético, esse, por sua vez, né, uma força magnética sobre cargas elétricas também em movimento, uma vez que elas estão imersas nesse campo magnético. Né? Essa era a ideia. E essa é a ideia do Ampère. Né? Então, correntes elétricas é que interagiam magneticamente. De onde que ele tirou essa ideia? Ele vai, depois que ele vê a demonstração do Arago lá na academia, né? O Ampère vai para a casa dele, vai para o laboratório e começa a brincar. E aí ele observa aqui, né? Dois fios, né? Um fio A transportando uma corrente A, né? E um fio B transportando, né? Ou, né? Uma corrente IB paralela a IA ou antiparalela, né? A IB, esses dois fios, quando transportavam corrente, se atraíam. Então tinha, né, forças magnéticas, tá? De atração aqui, dependendo dessa orientação. Se fossem paralelas ou antiparalelas, poderia atrair ou repelir, tá? A gente vai descobrir de que maneira, né, corre isso. Ou então, né, empurravam um para o outro e a gente tinha repulsão. Ele demonstra isso. Então, dois circuitos, dois fios transportando corrente, interagiam magneticamente. Isso tem uma consequência muito importante. Quando a gente pensa nos materiais, por exemplo, no ímã, ou na bússola, na agulha aqui da bússola, quando passa a corrente aqui no primeiro circuitinho do Worsted, né, pela ideia do Ampère, né, corrente elétrica do circuito do Worsted interagiam, né, deveriam interagir, seriam elas que estavam interagindo com correntes elétricas que estão lá dentro da bússola, da agulha da bússola. Eu assim, mas espera aí, como é que tem corrente elétrica lá dentro da agulha da bússola? Então a ideia dele é que existiam pequenas correntes, microcorrentes no interior da agulha, né? E de fato, né, como a gente vai ver na última parte aqui do nosso, né? A gente tem correntes elétricas porque a gente tem elétrons orbitando o núcleo, né? Então a gente tem cargas elétricas em movimento lá, certo? Né? E essas cargas elétricas em movimento poderiam ser interpretadas como espiras de corrente, então tem momento de dipolo magnético. E o próprio elétron, né, também tem momento de dipolo magnético, né, que é o momento de dipolo magnético de spin, intrínseco de spin. Tá? Então, essa ideia do Ampère, né, lá em 1820, né, 70, quase, pouco mais que 70 anos antes do Thomson descobrir o elétron, né, já se intuía, né, de que tinha, sim, ali, né, cargas elétricas dentro dos materiais. Né, super avante do seu tempo. Então, essa é a introdução, beleza? Né? Então, é isso que a gente vai tratar aqui. Essa é a historinha importante para se contar. É nesse contexto que a gente vai trabalhar esse capítulo. Joia? Então, a ideia é, então, começar com Biot e Savart, ou seja, qual é a expressão matemática, que dá para mim, a partir da carga elétrica em movimento, da corrente elétrica, né, como ela gera no espaço, né, um campo magnético. É a lei de Biot e Savart. Deixa eu puxar esses carinhos aqui, já coloquei aqui para cá. Então, aqui é
Campo magnético. Vamos começar devagarzinho. Esse é o título. Vamos pensar na seguinte experiência, tá? Eu tenho aqui, de novo, um fio, tá? Vamos supor que a corrente elétrica esteja subindo por esse fio, tá? E eu tentar desenhar aqui, né? Vou colocar aqui, pegar uma bandeja. Meu Deus, pai. Hoje vai ser foda. Desculpa. É palavrão. Ele não gosta de bolinho. Então, assim, eu tenho uma bandeja aqui. Jesus. Ela é furadinha de tal forma que o meu fio, ele passa, né, pelo meio dela. Tá? E aí ele... Hoje não é meu dia para desenhar. Deus, pai. Eu vou colocar, né, passando corrente aqui, eu vou colocar bússolas, né, sobre esse camarada aqui. Então, vou colocar uma bússola aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Né? E tem as agulhas dela. Sem corrente elétrica, com a corrente elétrica igual a zero, né, essas bússolas vão se orientar com o campo magnético terrestre. Vamos supor que vai estar todo mundo assim. Porém, quando eu passo corrente elétrica é diferente de zero, eu tenho corrente elétrica, o que acontece é o seguinte, as bússolas rodam e ficam com essa cara. Se a gente olhar de cima, né, vou economizar tempo aqui. Se eu olhar de cima, então tem um furinho no meio, e aí eu vou ter as minhas 4 bússolas ali.
E aí, então, o que eu vejo é corrente, então, corrente elétrica. Tá saindo aqui. E aí, eu tô vendo que a bússola defletiu para cá, defletiu para cá, defletiu para cá, defletiu para cá. Né? Se ela defletiu, né, ela estava alinhando, lembra que a bússola ela se alinha com o campo magnético externo, isso significa que, né, nessa posição em que eu coloco essa bússola, tem um campo magnético para cá, tem um campo magnético para cá, nessa outra posição, o campo magnético está para cá, e aqui tem outro campo magnético, né? Então, do jeito como está aqui, né, parece que o campo magnético, né, para a corrente, circula o fio, diferente do campo, né, de uma carga pontual que é radial. Então, eu tenho uma corrente e o campo magnético parece que está circulando. Se você fizer essa experiência e pegar essa bandeja e abaixar ela ou levantar ela, você vê que não altera a orientação das bússolas, tá? Interessante isso. Se você pegar e em cima dessa bandeja jogar, por exemplo, limalha de ferro, que é como a gente fez aqui, para poder, né, observar as linhas de campo magnético, o que a gente tem? Essa cara, né? Aqui o fio transportando corrente, aqui uma bandeja, né? Uma corrente, né? No caso, está subindo aqui. E o campo, né? E a limalha de ferro está se orientando de maneira circular pelo B. Se a gente, né? A bússola minha, ela aponta para o polo, né? Norte, né? É a ponta dela, aponta para o norte. Lembra que nossa definição, isso é interessante, importante, né? Joia? Ela aponta para o norte geográfico, que é o sul magnético, né? Joia? Então, ela vai, né, rodar aqui. Se a gente for olhando por essa forma, a gente pode colocar aqui uma regrinha parecida com a da regra da mão direita. Ela circula, né, o campo magnético, né, circula, ou seja, ele tem, né, uma característica circular, né, de que maneira, né, ao redor do fio, né, de tal maneira que a gente pode, né, usar para saber qual é a orientação do campo magnético, né, se ele está saindo aqui, o B, né, então está rodando, usando a nossa regrinha da regra da mão direita. Característica interessante. Joia? Beleza. Então agora vamos pensar o seguinte. Então, uma observação
importante. O campo magnético, olha só, então é uma outra observação. Se a corrente está para cima, quer dizer então que a velocidade das cargas estão aqui. Olha, se eu pegar, né, a velocidade para cima, vou pegar uma outra cor aqui, o laranja. Né? A partir daqui, marcar um ponto, né? Chamar esse vetorzinho aqui de R, né? Aqui nesse ponto eu tenho o meu P. Que característica interessante que a gente tem aqui, né? Que todo mundo é ortogonal, todo mundo está 90 graus, né? Então, esse ângulo que está aqui é 90 graus, esse ângulo que está aqui é 90 graus, e se a gente pegar o ângulo entre V e B, é também 90 graus, né? Então, eu tenho um camarada para cima, camarada para cá, né? E vai faltar um braço para mim, vai ter um outro cara para o outro lado, né? Para cima, para cá, tá? Eles são todos ortogonais. Isso é interessante para a gente, tá? Então, o campo magnético, ele está associado a uma velocidade que é perpendicular de alguma certa forma aqui no meu desenho. Então, vamos lá. Agora a ideia, então, é fazer isso. Pegar aqui uma carga. Esse é um desenho para ajudar, né, lá do mesmo livro de vocês. Então, vamos observar o que tem aqui. Então, eu tenho aqui uma carga elétrica, né, de carga aqui, ela tem uma velocidade, e ela está passando aqui, ó, ao longo dessa direção aqui, ó, tá esse desenho, tem esse desenho aqui em perspectiva. Então, a velocidade dela está aqui, né. Eu quero saber, por exemplo, qual é o campo magnético lá no ponto P, tá? Então, eu tenho aqui um plano formado, né? Formado pelos vetores V e um vetor R que liga a minha fonte de campo. Quem que é a minha fonte? A minha carga elétrica em movimento. Né? E o ponto aonde eu quero medir. O meu vetor R está aqui. Um vetor que vai ajudar a gente é o R versor. Né? O R é um vetorzinho de tamanho 1, né? Unitário, né? Que aponta da fonte até o ponto em que eu quero saber quanto que está o campo. Tá? Já então, o B, ele está perpendicular, essa é a experiência que diz para mim, o B ele é perpendicular ao plano formado pelos vetores V e R. Se eu, por exemplo, quiser num outro ponto qualquer, né? Num outro ponto qualquer, aqui, agora eu tenho um outro R. Agora, o plano que eu estou olhando é esse plano que está aqui, né? Então, o V e o R formando esse plano, o B continua agora perpendicular ao plano. Tá? Conseguem ver isso? Espero que sim. Tá? Então, não tem jeito da gente fazer essa experiência, né? Então, mas eu vou dizer para vocês os resultados. Tá? Então, direção e sentido, né? A gente já viu que vem lá da regra da mão direita, parece, eles estão perpendiculares aqui, né? A gente já, quando coloca a regra da mão direita, vocês já sabem, vai aparecer um produto vetorial. Já estou dando spoiler da brincadeira, né? E aí, o que que acontece, né? O campo, o módulo do campo magnético, a experiência diz para mim, né? É proporcional, né, ao valor da carga. Então, B, essa é a minha experiência. B, ele é proporcional ao valor da carga. Quanto mais carga,
estiver passando por aqui, maior é o campo magnético. Não depende só da carga, depende também da velocidade, né? Essa carga tem que estar em movimento, tá? Então, ela é proporcional à velocidade, tá? E ela, como o campo elétrico, ela é ele é inversamente proporcional à distância. Então, daqui até aqui, eu tenho uma distância r. Então, ele é inversamente proporcional, né, ao quadrado da distância. Observação, né? Como eu falei para vocês, essa velocidade, né? Já vou escrever ela de uma maneira que a gente vai colocar aqui, ó. O B se relaciona com uma velocidade perpendicular. Eu vou escrever aquela característica de perpendicularidade na velocidade, tá? Vamos olhar aqui para a gente entender melhor o que eu quero dizer com isso. Vamos supor que eu tenho aqui, né, um sisteminha de coordenadas, horizontal e vertical. Aqui eu tenho uma carga Q, e ela tem uma velocidade V aqui. E eu vou colocar o meu ponto P, onde quero saber qual é o campo magnético, aqui. Então, esse é o meu vetor R. Quando a gente coloca dessa maneira, né, V vetor, né, a gente vem para esse camarada que está aqui, da maneira como está, e aí a gente decompõe a minha velocidade. Vou pegar uma velocidade V que está aqui e uma velocidade V aqui. Vou chamar essa velocidade de V paralelo ao vetor R, né? E essa velocidade perpendicular ao vetor R, tá? Se eu vim agora aqui para o meu desenho, como se eu tivesse aqui o que, ó, olhando de baixo, né? Eu vou pegar essa imagem daqui e viro ela. Então eu tenho uma corrente para cima, o R para o lado e a gente sabe que o B está aqui entrando. Então nessa geometria, né? Meu ponto P está ali. Aqui o campo magnético vai estar entrando. Então, qual é a velocidade que interessa para mim? Não é a velocidade paralela. O que a experiência diz para mim é que a velocidade que vai colocar um campo magnético aqui, né, é a velocidade perpendicular. Que eu estou chamando de perpendicular. Se eu chamar, como eu estou usando aqui, ó, φ aqui, chamar esse ângulo aqui de φ, né, V perpendicular, ele é V seno de φ. Então, fazendo essa substituiçãozinha ali, né? Aqui é igual, porque eu estou substituindo um valor que é igual. Então, vai ser o valor da carga, o módulo da velocidade, seno de φ. V, seno de φ é o V perpendicular. E aqui o R ao quadrado. Então, B é proporcional a isso, tá? Aí, bom, B, como a gente já viu, né? B, ele é um vetor, é um campo vetorial, o campo magnético. Cadê a direção e o sentido? Vamos tentar melhorar esse cara aqui, ó. Quando a gente fala que o B, ele é perpendicular ao plano formado por V e R, de cara já vem a ideia para a gente de produto vetorial, tá? Porque o produto vetorial é exatamente isso, né? É um produto entre dois vetores que me dá um terceiro vetor.
E esse terceiro vetor, ele é perpendicular ao plano formado por esses dois primeiros vetores. É exatamente isso. Aí você pensa, nossa, que coincidência. Não tem nada de coincidência. Inventou-se o produto vetorial a partir da experiência. Então, primeiro fez essa experiência, viu que era assim, aí o matemático falou assim, ó, vou inventar o tal do produto vetorial. Né? É o contrário. Né? Então, de que maneira eu posso colocar o produto vetorial aqui? Ó? Então, eu vou fazer agora aqui. Ó. Não, né? Agora aqui. Agora aqui. O vetor B. Então, eu quero o meu B aqui. Então, o módulo dele é Q, V. Se eu olhar aqui, ó, seno φ é o ângulo entre V e R, né? E o R versor. Tá aqui, ó, o R e o R versor. Eu não posso, né? Não posso colocar R vetor aqui, porque se eu fizer um produto vetorial, vai dar módulo do primeiro, módulo do segundo, né? Então eu tenho que lembrar que aqui tem um bendito 1 aqui. Então eu posso pensar assim, módulo do primeiro vetor, V, né? Então vai estar V, fazer assim, R chapéu sobre R ao quadrado. Se eu quiser, desculpa, aqui ainda continua proporcional, né? Se, né? Se eu fizer agora, quiser o módulo do B, como é que seria? Carga, módulo de V, módulo do segundo vetor. Quanto que é o tamanho do segundo vetor? Ah, é um vetor unitário. Então, aqui teria o quê? 1. Agora, seno do ângulo entre eles. Olha para o meu desenho. Quem que é o ângulo entre eles? Entre o V e o R? Fica igualzinho. Então, não mudei nada. Dividido por R ao quadrado. Beleza. Não vou deixar isso aqui não. Isso aqui é só nossa conversa. Né? Então, a pergunta é, será que é V vetor R ou R vetor V? Essa é uma questão que a gente tem que olhar pela regra da mão direita. Se a gente ir pela experiência, olhando aqui para cá, V vetor R dá exatamente o B. Se eu fizer agora R vetor V, inverte, vai entrar no meu desenho, né? Então, consegui colocar de uma maneira correta aqui. E para encerrar, eu não gosto de proporcionalidades, né? Para substituir esse camarada que está aqui, né, por uma igualdade, eu preciso de uma constante de. Eu quero uma igualdade. Então, meu B, vou ter que colocar aqui uma constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade que vai aparecer aqui por razões históricas, e daqui a pouco, na verdade, ela não é uma questão histórica, ela tem esse valor que eu vou colocar aqui por causa de uma definição. Quando eu falar de interação entre fios de corrente, né, correntes, né, em fios paralelo, antiparalelo, né, eu vou definir o que é um ampere certinho, e aí, da definição, eu vou chegar na minha constante de proporcionalidade. Então, esse camarada aqui vai ser μ0 sobre 4π. Lembra que a minha constante de proporcionalidade lá da eletrostática era 1 sobre 4π epsilon zero. Aqui a minha constante de proporcionalidade vai ser μ0 sobre 4π, minha constante de proporcionalidade, que V vetor R chapéu VR ao quadrado. Esse é o campo magnético, né, de uma carga pontual em movimento. Quanto que vale μ0? Aí vocês vão dar risada agora. μ0 tem nome, né? É a permeabilidade magnética do vácuo.
tá? E o μ0 vale, não pode confundir com o momento de polo magnético, né? Olha só, é μ0 sobre 4π. Quanto que vale μ0? Na hora que a gente for definir lá, 4π vezes 10 a menos 7. A unidade do μ0, Newton por ampere ao quadrado. Depois a gente... É doido assim mesmo, tá? Mas vem lá da definição e a gente tem que carregar aí, né? É 4π, então quando você substituir o μ0 aqui, vai ficar 4π vezes 10 a menos 7 dividido por 4π. Ou seja, você poderia ter escolhido essa constante de proporcionalidade aqui igual a 10 menos 7, né? Mas aí o 4π é por razões históricas, tá? Porque para ficar igual com o 4π daqui do cara, né? Mais ou menos essa é a brincadeira. Estão acompanhando? Tá? Então, não é tão trivial assim, porque o campo magnético, ele sai um pouco dessa noção mais simples de carga pontual saindo da carga pontual, campo elétrico, carga negativa entrando, né? Aqui a gente tem que já pensar no espaço tridimensional, produto vetorial, só isso. E por que que é assim? Porque a natureza, eu costumo responder, Deus quis que fosse assim, a natureza é assim, né? Vamos agora dar um passo adiante. Porque o que a gente tem não são, né, como eu estou falando aqui para vocês, não são cargas, uma carga elétrica que está passando aqui no fio. O que está passando aqui no fio são muitas cargas. A gente fez a continha, né, de quantos elétrons, né, a gente tinha por centímetro cúbico no cobre, né, e a gente viu aí que é da ordem do número de Avogadro, né, 10 a 20, 10 a 23, né, elétrons por centímetro cúbico. Então, o que é real? Vamos pegar aqui e pensar o seguinte, ó, não, né, tem uma única carga. Vamos pegar um pedacinho do fio, tá? Que a gente chama esse pedacinho de um fio com corrente elétrica de elemento de corrente, tá? Então, agora o campo magnético. Então, olha só. Aqui a gente tem que invocar a questão, né? Vou lembrar, né? Do jeito que eu fiz aqui, ó. Eu gosto de sempre estar lembrando. A gente já pensou em fio. Aqui, ó, um fio, né? Um pedacinho de um fio, né? Com várias cargas ali, com portadores de carga ali, né? Então, vou trazer esse cara de novo para cá. Se eu tenho um fio, né? Um pedacinho de um fio. Então, é um pedacinho pequenininho. Então, eu vou chamar ele de DL, pequenininho. Por que DL? Porque lá no outro eu chamei de L, maiúsculo. Então, agora ele é pequenininho, é um DL, né? Tem área, né? Tem área A, eu vou precisar do volume, né? E aqui tem um monte de portadores de carga. Vamos pensar que esses caras aqui têm carga. Todo mundo tem carga positiva, né?
Tem aqui, então, portanto, uma corrente elétrica subindo. Um I. Então, eles têm uma velocidade, esses portadores de carga têm velocidade, que aí a gente chama de VA, velocidade de arraste. Então, estão subindo aqui. Então, cada um desses caras que estão aqui tem a sua carguinha, né? Então, no fio transportando corrente, né, tem quanto de carga nesse pedacinho? Quanto de carga tem ali? Olha, a carga total que está ali, da maneira como a gente já fez antes, a carga total que tem aqui, por que que eu chamei de dq? Porque é um pedacinho pequenininho, então tem uma quantidade pequena ali. Ele é igual à densidade de carga que nem a gente calculou. O cobre tem tantos elétrons por centímetro cúbico. Então, cada um desses elétrons tem a carga menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, não é isso? Então, eu pego a densidade, multiplico pelo volume daquele cilindrinho ali. Então, eu tenho o número de portadores de carga que tem ali. Tem que multiplicar para saber a carga total, quanto que é a carga de cada um deles. Quanto que é, né, o volume desse cilindrinho? Olha, o volume, ele é a área da tampa do cilindro vezes o comprimento dele, a altura dele, que é dl vezes Q. Então, tirando parênteses dali, né, e organizando, dá N, Q, A, dl. Essa é a quantidade de carga que tem ali, né? Olha, cada um dessas carguinhas ali coloca num ponto P do espaço esse campo que está aqui. Se eu tenho Nzão de carga, né? Então eu tenho que pensar, será que o campo total é a soma do campo de cada uma dessas carguinhas? Se a resposta for sim, então a gente, né, está falando do princípio de superposição, que o campo total, né, como a gente já fez antes, campo total é a soma dos campos individuais. É isso? É. Então, né, o campo gerado por esse pedacinho do fio, né, é como se, né, funciona como se, né, a gente tivesse uma carga de Q dada por essa expressão matemática. Então, qual que vai ser o campo dele? O campo dele é pequenininho porque vai ser uma quantidade pequena de carga. Então, o dB vai ser, né, constante de proporcionalidade, μ0 sobre 4π. Então, onde tinha carga aqui, Q, vou ter que substituir por dQ. dQzão. Todas elas têm a mesma velocidade. Essa é a característica. Todas elas se movem com a velocidade de arraste. Vezes a velocidade de arraste, né? Vetor R por R ao quadrado. Esse R é o quê? É a distância, né, do meu elementozinho de corrente até o ponto em que eu quero, né, calcular o campo magnético, tá? Agora observe o seguinte, vamos substituir, né, o que a gente colocou aqui, substituindo. Então isso vai ficar igual, né, μ0 sobre 4π, né? Quem quer dq? N, Q, A, dl, morreu. Deixa eu puxar esse cara. E aí vai aparecer VA, vetor R chapéu,
R ao quadrado. Agora observa aqui comigo. Tá? N, densidade, carga, área, vezes velocidade. Todo mundo que está aqui, tirando o dl, é a corrente que está passando pelo fio aqui. Ah, é. Olha como a gente já calculou. A corrente é a densidade, a área, a carga de cada um deles, vezes a velocidade com que eles estão se movimentando. Velocidade de arrasto ou velocidade de deriva, como eu comentei na outra aula. Então, todo mundo que está aqui é a corrente. Então, se esse cara aqui é a corrente, então vai ficar μ0 sobre 4π, né? Aí vou ter I, olha só, vou até escrever aqui, né? A minha corrente vai ser M, Q, A, vezes a velocidade de arrasto. Eu prefiro colocar a velocidade aqui, do ponto de vista didático, e a minha corrente vai virar um vetorzinho, tá? Então, quando eu faço isso, vai aparecer I, o meu vetor que está aqui, né? dl, a gente junta esse cara que está aqui, vetor R chapéu sobre R ao quadrado. Aí daí vem os matemáticos chatos aí e fala assim, ó, corrente não pode ser vetorial, então só didático. Tu tem que tirar esse cara daqui e vamos colocar o vetor no dl. Então, dl, aí o matemático fica mais feliz. O dl, né, é um vetorzinho que tem a mesma direção e o sentido da corrente. Né? Para simplificar, a gente sempre vai lidar com correntes constantes. Então, eu vou colocar aqui, ó, o μ0 I sobre 4π, tá? Então, correntes vão ser sempre constantes. E quando a gente está com correntes sempre constantes, a gente está na magnetostática. O que nós estamos fazendo aqui é chamado de magnetostática. Tá? Beleza, então vamos reescrever esse cara aqui para ficar bem bonitinho, né? Aqui, não, já tá ali bonitinho já. Vou economizar aqui uns segundinhos. Só. Enfim. E olha no mouse. Esse cara aqui não gosta muito de mim. Esse lacinho que tá aqui. Esse cara que tá aqui tá quase inteiro, né? De quase que eu já cheguei na lei de Biot e Savart. Isso aqui é para um pedacinho de corrente. Então tá aqui, ó. Essa é a minha expressãozinha, muitas vezes eu vou encontrar lá no livro lá, que coloca exatamente isso que eu estou falando para vocês. Então aqui tem um fio, né? O fio tá por aqui, mas eu foquei só aonde? Num pedacinho do meu fio que tá aqui, né? Não tem uma corrente aí. E é igualzinho, mesmo desenho, né? Então, como ele é um pedacinho, aqui tem quanto de carga? Então, aqui nesse pedacinho aqui, tem uma certa quantidade de carga que eu chamei de dq. Todas essas cargas que estão ali têm uma velocidade, exatamente a mesma velocidade. Todas elas têm a velocidade VA. Então, é como se eu tivesse, né? A mesma condição que eu tinha antes. A mesma é feio, né? Que eu tinha antes. Né, de uma carga, só que aqui era uma carga pontual. Eu convenci vocês que convenci, né, a gente construiu junto isso daqui, essa expressão, né? Então é a mesma figura que a gente tem antes, beleza? Tá, então eu só vou marcar esse cara aqui porque eu vou publicar, né? Então isso aqui é uma questão de didática de enxergar, tá? E cadê a lei de Biot e Savart, né?
Então, esse é um pedacinho de um circuito, né? Para circuitos inteiros, né? Para, né? Um circuito completo, cada pedacinho dele gera esse campinho. Então, de novo, aplicando o princípio, né? De novo, o princípio de superposição, invocando, né? Deixa eu até melhorar esse cara aqui. Invocando meu princípio de superposição, novamente. O que é o princípio de superposição? É a soma. Somar. Então, vou somar todos os campinhos. Então, o B total vai ser a soma de todos os campinhos. Quem que são os campinhos? Né? Mi0i sobre 4π, dl, vetor r chapéu sobre r ao quadrado. Mi0i sobre 4π é constante, então vai ficar Mi0i sobre 4π. São constantes, tiro para fora da integral. Integral de dl, vetor r chapéu sobre r ao quadrado. E esse cara que está aqui é a minha lei de Biot e Savart. Primeira parte, quase completa. Vamos dar algum exemplo de como calcular isso, tá? De como calcular. Eu vou fazer, né? Claro, vai cair na lista de exercícios, provavelmente vai ter, pode ser que caia no sorteio na prova para fazer a conta, fazer uma integral. Tem jeito de fugir, tá? Então agora eu vou fazer um exemplozinho nesses minutos, nesses últimos 40 minutos. Que é um exemplo muito importante, a gente vai usar bastante esse resultado. Porém, a conta dele não é é simples, não é complicado, mas ela é um pouco trabalhosa. Então, tenham paciência, vamos abrir a mente querendo aprender que vai dar certo, tá? Que é o caso de um fio longo, né? Um fio longo, podemos, né, pensar nele um fio infinito, né? E eu quero, tá passando uma corrente elétrica por ele, né? E eu quero o campo, né, magnético, né, a uma distância, vamos chamar essa distância de S, tá? Uma distância S do fio. A distância S é a distância perpendicular ao fio, tá? Então, no meu caso, já eu volto aqui, né? Então, o que é o meu problema? Então, eu tenho, né, vamos fazer o desenho dele. Eu tenho um fio muito longo, vai lá, vai embora, tá passando uma corrente elétrica nele, né? E eu quero um campo num ponto P aqui, né? Que está uma distância S, tá? Do fio, beleza? A gente já sabe qual é a direção e o sentido desse campo, né? Regra da mão direita. Regra da mão direita. Se a corrente está apontando aqui, né? Meu dedão no sentido da corrente, né? Regra da mão direita. Da esquerda para a direita, então o campo magnético vai estar circulando aqui. Então, no plano da tela, o campo magnético ele vai estar saindo. Então, meu vetor B está saindo. Então, a gente já sabe a regra da mão direita. Então, se a pergunta é qual é o vetor campo magnético, direção e sentido a gente já sabe nesse ponto. Ele está circulando.
Agora eu preciso calcular o módulo dele. Então, como é que a gente vai calcular? Vamos aplicar a lei de Biot-Savart. Vamos pegar o quê? Um elemento de corrente qualquer. Vamos, por exemplo, pegar um pedaço aqui, ó, né? Um elemento de corrente aqui, um pedacinho do fio aqui, que esteja, né? Então, aqui tem um IDL. Qual é a distância dele até o ponto que eu quero? Ah, esse cara que tá aqui, ó. Esse cara aqui é o meu R. Cadê o meu vetorzinho R chapéu? O R chapéu tá aqui, né? Beleza? E aí eu vou precisar de uma distância. Vamos pegar esse cara aqui como uma referência. Então, daqui até o meu elemento de corrente, eu vou chamar de distância L. E esse camarada aqui é um delta L, um pedacinho do L. Joia? Estou construindo. Então, aí eu vou aplicar Biot-Savart, né? Esse elementozinho aqui vai criar no campo, no ponto P, um elementozinho de B, um pedacinho de B, né? Um módulo, isso que é importante para mim, né? E aí, então, vamos lá. Vai ser μ0 I sobre 4π, né? Aí eu tenho aqui, ó, dl vetor R chapéu. Vamos melhorar esse cara que está aqui. Então, como é que é o produto vetorial? Produto vetorial sobre R ao quadrado. Então, vou repetir aqui com calma. μ0i 4π. Então, é módulo do primeiro. Qual que é o tamanho do primeiro vetor? dl. Módulo do segundo vetor. Quem que é o segundo vetor? R chapéu. Qual que é o tamanho dele? 1. Precisa escrever? Não. Seno do ângulo entre esses dois vetores. Cadê o ângulo entre esses dois vetores? É esse cara que está aqui, ó. Vou chamar esse cara aqui de φ. Como eu já trabalhei bastante esse camarada que está aqui, né? Vamos colocar esse φ aqui, terminar de escrever aqui, daí eu continuo. Peraí. Φ dl seno de φ sobre r ao quadrado. Esse cara aqui é o meu dB. É um pedacinho, uma parte pequenininha do campo magnético lá. Então agora eu tenho que fazer a integral disso daqui, né? Para todos os pedaços que eu dividi o meu fio infinito, tá? Então tem pedaços que estão, né? Lá longe, tem pedaços que estão lá para o outro lado, né? Em todos os extremos. Então tem, né? Tanto a esquerda quanto a direita. Então agora acompanhe isso aqui. Eu vou usar esse ângulo, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, para poder, né, marcar, né, a posição desses pedacinhos, tá? Então vai ter um DL que vai estar lá longe, e aí o meu θ, né, quando ele estiver lá no infinito, meu θ vai valer praticamente, né, ali vai ser π sobre 2 para um lado, e o outro pedacinho que tiver à esquerda, para o outro lado, menos π sobre 2, ou seja, menos 90 graus para um lado, mais 90 graus para o outro lado. Então, vou usar esse cara, tá bom? Então, guarda esse daqui por enquanto e acompanha o meu raciocínio, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso aqui, né, é mostrar para vocês que é o seguinte, o θ e o φ, eles são, né, tem uma relação entre eles, né? Esse cara aqui é π sobre 2, né? E φ é o ângulo externo de um triângulo. O ângulo externo do lado de cá é igual à soma dos outros dois. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é que, né, marcar aqui, φ, ele é igual à soma dos outros dois ângulos. Θ mais o outro ângulo, que é 90 graus, é π sobre 2. Se, né, é isso, então, seno de φ vai ser igual a seno de θ mais π sobre 2. Como é que é o seno da soma de dois ângulos?
cansado, né? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá, né? Assim que a galera fala. Então é seno de teta, cosseno de π sobre 2, mais cosseno de teta, seno de π sobre 2. Quanto que é cosseno de π sobre 2? Cosseno de π sobre 2 é 0. Quanto que é seno de π sobre 2? É 1. Então, quem que sobra? Seno de φ é igual a... O único que sobra é cosseno de teta. Então, esse seno de φ que apareceu aqui, eu vou substituir ele depois por cosseno de teta. Tá? Agora, precisar de... Olhando agora para esse triângulo retângulo que está aqui, ó. As duas próximas coisas têm a ver com esse triângulo retângulo aqui, ó. Quanto que é a tangente do ângulo θ? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto? L. Quem que é o cateto adjacente? S. Então, daqui eu tenho que L é igual a S tangente de θ. O que eu quero aqui é agora mudar o DL. Então, a primeira coisa aqui, ó. Vou mexer nesse cara. Agora eu vou mexer no DL. Vou pegar e calcular a derivada de L com relação a θ. Essa é constante, é a distância do ponto até o fio. Então, esse cara aqui vai ser S derivada de tangente de θ. É uma derivada simples de fazer, está tabelada, né? É só você lembrar, né? Vamos fazer aqui ó, um rascunho rapidinho aqui, ó, né? Permitam fazer esse rascunho, depois eu vou apagar, né? Só lembrar que tangente θ é igual a seno sobre cosseno de θ. Então, vamos escrever ele assim, ó. Seno de θ, cosseno a menos 1 de θ. Agora, a derivada, então, de tangente de θ com relação a θ, então vai ser derivada. Esse cara aqui é o primeiro, vezes a derivada do segundo, desculpe, derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, né? Então, derivada de seno. Derivada de seno é cosseno de θ, vezes cosseno a menos 1 de θ. Cosseno a menos 1 é 1 sobre cosseno de θ. Mais, agora, primeiro, seno de θ, derivada de 1 sobre cosseno, ou cosseno elevado a menos 1. Então, regra da cadeia agora. Então, cai o expoente, menos 1. O camarada, cosseno de menos 1 passa a ser a menos 2 de θ. E aí, a derivada de cosseno de θ. Eu estou no escuro aqui, mas vocês estão aí, né? Que acabou a minha força aqui. Sim, Mas eu vou continuar no escuro, tá bom? Acabou a minha luz aqui. tá bom. Ai, ai, vamos lá. Então, deixa eu acender a luz aqui do outro, do banheiro, só um minutinho. Adiantou muito, não? Vocês vão ver só o meu espectro aqui, ó. Uh, vai ter pesadelo hoje não, hein, moça? Pelo amor de Deus. E hoje é sexta-feira 13, hein? Olha, você vê, hein, ó, queimou a lâmpada no meio da aula. Fiquei com medo agora. Misericórdia. Deus Pai, né? Chipa, fazer o nome do Pai, que credo. Deus protege, né? Não, sou católico, sou cristão, tem que pegar com os santos, não Tem que pegar, senão complica, né? nego. Mas é verdade.
Então, eu sou físico, né? Às vezes a turma fala, né? Ah, mas você é católico e tal. Eu falei assim, eu estudei em colégio jesuíta, não um seminário. Meu colégio, ensino médio, eu fiz colégio técnico que era administrado por padres jesuítas, né? Aí, o meu professor de física, ele era um espanhol, padre jesuíta, doutor em física, né? Aí ele, padre Jaime Fernandes, ele já morreu. Aí ele falava assim, tinha uma frase dele, ele falou assim, que para os leigos, né, Deus está no início de todas as coisas, enquanto que para os cientistas está no final de cada uma delas, né? E aí ele falava, bom, a gente, né, na verdade, a gente estuda a natureza, a gente estuda, tudo, matéria, até uma coisa simples como você soltar aqui a lapiseira e ela cair, né? A gente, né, não explica por que que cai, a gente explica como cai, né? Aí você fala assim, bom, mas espera aí, então eu vou tentar fazer uma ideia aqui, tem uma força, tá, tem uma força, então. E aí, por que que tem essa força? Sempre vai tendo uma pergunta depois, que chega num ponto que você não tem como explicar, né? Então você destrincha todo esse fenômeno e tal, para no final das contas você continua tendo, né? Mas por que que é assim? Que nem eu falei há pouco tempo atrás, né? Porque Deus quis, fez desse jeito, né? Sou mais sou mais assim, penso mais desse jeito. Sou um físico ateu, não. Mas vamos lá, olha só, vamos perder aqui a fio da meada não, ó. Então, eu estou aplicando a regra da cadeia. Caiu, né? Menos um, que é o expoente que estava aqui. Caiu E. Menos um, aí você subtrai mais um, né? Menos um, ficou menos 2. E agora a derivada de cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Né? Então, como é que vai ficar esse cara que está aqui? Ó? Então, cosseno sobre cosseno fica 1, né? Aí, seno, com esse seno aqui vai ficar, né? Vai ficar mais, na verdade, porque o menos 1 com esse menos aqui vai ficar mais. O seno com seno fica seno ao quadrado, dividido, e aí vai aparecer um cosseno elevado a menos 2, quer dizer que é 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Vamos tirar o mínimo aqui? Vai ser cosseno ao quadrado de θ. Aqui vai ser cosseno quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Quanto que dá o numerador? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Olha só, a derivada de tangente θ é, né, derivada de tangente de θ é 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Pode pensar uma coisa complicada, é muito complicado. Não, só um pouco com calma, vai abrindo, né? E aí eu quero, então, substituir o dl. Então, meu dl vai ser igual a... Né, eu passo dθ multiplicando, não tem nenhum matemático aqui escutando a gente, espero, né? Então, vai ser S dθ sobre cosseno ao quadrado de θ. Vai embora tudo isso aqui foi só para a gente brincar um pouquinho. Não é difícil. Fica com medo, às vezes, de fazer. Só medo, só. Guardou esse cara aí. E aí, mais uma substituição. Agora eu quero mexer... Agora... Pulou. Quero mexer agora no 1 sobre r ao quadrado. Só agora de novo no triângulo retângulo, né? Porque agora eu vou pegar aqui, ó. Quero mexer no 1 sobre r ao quadrado. Então, vou colocar aqui. Quem que é o cosseno de θ? Cosseno de θ é S sobre R. Cateto adjacente. Cateto adjacente, quem que é? S. Sobre R, que é a hipotenusa. Então, se eu quero aqui 1 sobre R, vai ficar, passo dividindo S, vai ficar cosseno
de θ sobre S. Se eu quero 1 sobre R ao quadrado, levo todo mundo ao quadrado. Né? Pronto. Agora vamos voltar aqui no dB. Né? Então, aqui o meu campinho magnético vai ser igual a μ0i. Isso vai dar para escrever tudo ali, 4π. Né? dl, quem que é dl? S dθ sobre cosseno ao quadrado de θ. Quem que é seno de φ? Seno de φ é cosseno de θ. Cosseno de θ. E quem que é 1 sobre r ao quadrado? Cosseno ao quadrado de θ sobre S ao quadrado. Vamos cortar todo mundo que está aí. Cosseno ao quadrado com cosseno ao quadrado. O S que está aqui com esse camarada. E aí, morreu. O meu dB, né? O meu B, na verdade, vai ser... Vamos simplificar, né? dB vai ser μ0i Jesus Cristo. Aí aqui tem 4π. O S que sobrou aqui, ele é constante. Eu vou escrever ele aqui, ó. Tá? E aqui vai ficar esse cosseno de θ aqui e o dθ, que sobrou no numerador. Cosseno de θ, dθ. Eita, vai ser uma integral em θ. É integral de cosseno de θ. Então, meu B vai ser todo mundo que é constante, μ0i sobre 4π. Essa é a distância, dei nome, né? Integral de cosseno de θ, dθ. Quais são os limites de integração? Quanto vale, né, para os extremos do meu fio? Meu fio é muito longo e infinito, né? Θ, para o elemento que tiver, né, à direita lá longe, lá no infinito, quanto mais longe, maior é o θ. Lá no infinito, esse θ aqui vai tender a, como eu falei, π sobre 2. Para o outro camarada que está lá à esquerda, lá no infinito, agora o θ vai para o outro lado, vai tender a menos π sobre 2. Então, ele vai desde menos π sobre 2 até π sobre 2. E aí? μ0i sobre 4πs. Integral de cosseno? Seno. Né? Então, vai dar seno de π sobre 2 menos seno de menos π sobre 2. Seno de π sobre 2. Seno de menos π sobre 2, lá embaixo no círculo trigonométrico. Menos 1. 1 menos menos 1. 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Então, tudo que está aqui é 2. Então, 2 μ0i dividido por 4πs. 2 corta com 4 aqui, fica 2. Então, resposta? Simples. μ0i sobre 2πs. E acabou-se a aula de hoje. De novo, não posso deixar de falar. Olha só. Podia ter pensado, olha só, esse trem de Lady Bio e salvar é algo cabuloso, de feio. Caramba, como é que eu vou integrar um negócio desse? É integral de um produto vetorial. Poxa, mal sei produto vetorial, ainda mais é integral de um produto vetorial. Ué, tem que ir devagarinho. Olha só, fui descomplicando, fui abrindo, certo? Né? O produto vetorial já
tirei para fora usando a regra da mão direita. Saquei. E aí ficou só a conta do módulo. Olha que coisa mais... foi indo de maneira mais inteligente. O que eu optei por fazer aqui? O que significou esses 3 passos que está aqui? Foi simplesmente o que os matemáticos chamam de quê? Mudança de variável. Eu fiz uma mudança de variável, né? Eu transformei essa integral aqui numa integral, fazendo uma transformação trigonométrica. Mas tudo que eu fiz aqui foi bem tranquilo. Como é que você sabe fazer isso? Né? Como é que o cara sabe fazer isso? O cara vai, na verdade, por tentativa e erro. Ele vai que nem fazendo, não, fiz aqui, fui fazendo ali. E como é que a gente melhora isso? Acaba tendo menos esforço? Treinando. Integral é isso, treinando. Treinando, treinando, treinando. Quanto mais você treinar, mais fácil vai ficando. Isso não significa que você não vai ter trabalho, né? Você vai ter trabalho, continua tendo muito trabalho, mas vai ficando mais fácil, né, de realizar aquele trabalho. E aí, olha só, né? Acabou chegando numa integral de, usando a inteligência, cheguei numa integral de cosseno de θ, que é uma integral das mais simples que a gente pode conceder, né? Inteligência para poder fazer essa continha. Então, esse resultado que está aqui, né, é um exemplo de como usar a lei de Biot-Savart. Uma vez que já está calculado aqui, a gente já vai usar ele, né, vamos usar ele, está pronto, né, e ele é super importante, tá? A gente vai voltar nisso daqui agora, quando a gente passar, não agora, né, quando a gente chegar aqui no ampere, né, não, antes do ampere, a gente vai falar da ideia do ampere, que é essa ideia de que correntes elétricas, né, interagem umas com as outras. Joia? Então, desculpe aí o intercurso da aula de hoje. Hoje eu terminei um pouquinho mais cedo. Bom, né? Sexta-feira 13, não vamos dar canja para acontecer mais nada, não. Vamos terminar logo isso. Obrigado aí pela atenção de vocês e bom fim de semana. Bom? Obrigado, Hugo. Bom fim de semana. Bom Boa descanso. noite. Boa noite. Para você também. Obrigado.